Prefeitura de Artur Nogueira confirma a instalação de semáforos na cidade. Engenheiro Coelho registra 80 casos suspeitos de dengue. Feira de artesanato e alimentos típicos atrai turistas em Artur Nogueira. Começa agora o Jornal da Noite. Boa noite. Boa noite. Pesquisa feita com 5.000 pessoas revela que apenas 28% dos entrevistados veem a leitura como lazer. O que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? Navegar na internet, assistir televisão ou ler? A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil revela que apenas 28% dos 5.000 entrevistados veem a leitura como lazer. Eu diria que a cultura brasileira não dá a devida importância. Eu creio que vai chegar nesse momento, mas a nossa cultura ela não é muito dada à leitura. Em 2007, ler era a quarta atividade mais apreciada no tempo livre. 4 anos depois, o hábito caiu para o 7º lugar. Essa mudança de hábito mostrada nas estatísticas pode ser explicada de duas formas bem diferentes. A visão positiva é que as pessoas estão tendo um melhor acesso aos bens culturais. Então estão usando o seu tempo livre não só pela leitura, como era anteriormente, mas também visita a museus, a parques, a teatro, a cinema. A visão negativa, que a gente pode também utilizar e que se complementa a isso, é que as pessoas estão tendo mais acesso à internet, à televisão, e assim o tempo que deveria ser dedicado à leitura de bons livros, de boas revistas, está sendo ocupado em redes sociais, por exemplo. A evolução da tecnologia também está envolvida nessa mudança de hábito. As pessoas muitas vezes acham que é só uma questão de adaptação. É adaptação para um ritmo mais veloz. Não é só isso. A velocidade gera patologias, ela gera estresse, ela gera toque. E quanto mais aceleradas as pessoas ficam, mais suscetíveis elas ficam a esse tipo de patologia. A técnica em enfermagem, que possui 160 livros, uniu a agilidade da internet com seu interesse pela leitura. Ela costuma pegar dicas de livros em alguns blogs na web. Antes eu só ia na livraria, nas lojas e procurava ler a sinopse que vinha atrás do livro. Mas eu fui percebendo, depois de ler vários, que às vezes não é bem aquilo que a sinopse transparece, que é o que vai contar na história. Então eu comecei a ler resenha. E eu leio em blogs, que é onde você mais encontra a resenha dos livros, que aí conta mais, fala mais sobre o que é exatamente a história. Para adquirir o hábito da leitura, não é necessário estipular o número de livros, mas é importante separar algum tempo durante o dia para ler. O que eu recomendo para as pessoas é que elas ocupem o seu tempo livre lendo. As microempresas têm achado o seu lugar na economia do país, gerando emprego para boa parte da população e auxiliando no desenvolvimento do município. O repórter Guilherme Constante foi às ruas para acompanhar o dia a dia de uma microempresária. Há 2 anos, Samantha iniciou seu trabalho como revendedora. Hoje já possui sua própria equipe de produção. Seu negócio, a Arte Trufas, em Engenheiro Coelho, na região metropolitana de Campinas, emprega 11 funcionários trabalhando com carteira assinada. Sua produção é de cerca de 5.000 trufas todos os dias. O dia da microempreendedora começa cedo. Além de coordenar a produção, Samantha organiza a saída de cerca de 7 carros por dia com revendedores que levam seu produto para as cidades vizinhas. Por semana, a gente adquire material para fazer mais de 20.000 trufas e tem mais de 100 estudantes que saem para vender todos os dias as trufas nas cidades vizinhas. Isso ajuda eles a pagarem a faculdade, se manter também pagando aluguel, as despesas com comida. Aos domingos, o número dobra. São aproximadamente 15 carros que saem do local. A minha rotina ela é bastante flexível, então eu posso fazer meus horários de acordo com a minha necessidade. Geralmente, quando eu não tenho nenhum trabalho, eu prefiro ir todo dia para poder sobrar um dinheirinho para mim. Além de estar introduzindo um pequeno negócio, os microempresários individuais geram emprego para uma parcela da população local. Para quem precisa ter um horário mais flexível, pode conciliar a venda dos doces com as suas atividades, tornando do negócio uma opção de renda própria. Então, onde a gente tem vários empreendedores atuando, você tem um ciclo virtuoso que gera emprego e renda.
Então as pessoas desenvolvendo atividades, elas vão conseguir ter renda, elas vão conseguir consumir, adquirir produtos, serviços, e esses serviços eles acabam crescendo, os produtos acabam sendo demandados em uma maior escala, e aí você tem novas empresas surgindo. Os microempresários são tão importantes para a economia da cidade que até o prefeito reconhece esse trabalho. Mas as microempresas são muito importantes. Hoje, o maior gerador de emprego na cidade são as microempresas. E a gente também, como prefeito, nós vamos incentivar as microempresas da cidade. Um novo serviço online está disponível para o cálculo de despesas com empregados domésticos. Trata-se de um site para facilitar o pagamento e fazer um balanço dos gastos. O sistema fornece dados de valores, encargos e benefícios. Além disso, fornece um boleto único que pode ser pago pela internet. Os comprovantes ficam no site à disposição para consulta. O endereço do site é pagadomésticos.com, que entra em operação hoje em todo o país. Veja a seguir no Jornal da Noite. Arthur Nogueira vai ganhar novos semáforos. Dengue preocupa moradores e autoridades de Engenheiro Coelho. Viajar de avião pode ser tão prazeroso quanto um delicioso almoço em família, porque são os pequenos detalhes que transformam momentos especiais nas melhores lembranças. Esse é o jeito Azul de ser. Azul Linhas Aéreas. Para conhecer mais sobre a história, acesse www.asegundafeira.com.br. O município de Arthur Nogueira, há um bom tempo, enfrenta sérios problemas no trânsito. Centenas de veículos passam diariamente pela principal avenida do município. A falta de semáforos complica a vida dos motoristas e dos pedestres. Muitos acidentes já aconteceram por causa do problema. A promessa da Secretaria de Trânsito é de que até o fim do ano sejam instalados pelo menos 10 semáforos na Avenida Fernando Arens. Engenheiro Coelho registra 80 casos suspeitos de dengue. Desde o início do ano, o estado de São Paulo convive com um crescimento alarmante no número de casos de dengue. Segundo a Secretaria de Saúde do estado, em Ribeirão Preto, por exemplo, foram registrados mais de 1.000 casos da doença. Na cidade de Barretos, o número de doentes já passa de 2.000. Os postos de saúde da família de Engenheiro Coelho estão atendendo cada vez mais pessoas. Esse ano foi um ano que as chuvas aumentaram, o calor excessivo junto com a chuva criou ambientes propícios para que se desenvolva a larva do mosquito, e devido também a fatores como educação, assim, que muitas vezes a própria população desconhece um pouco. Na região metropolitana de Campinas, a situação é ainda mais preocupante. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a cidade de Engenheiro Coelho já tem mais de 200 casos de dengue confirmados somente neste ano. Para os moradores da cidade, a situação está alarmante, pois existem pessoas que já tiveram dengue 2 ou mais vezes, o que pode causar a forma mais perigosa da doença, que é a dengue hemorrágica. Na minha casa eu procuro cuidar, procuro ver se tem alguma água, alguma coisa, né? Então esses são os cuidados que a gente toma, porque não tem muito, né? A vigilância sanitária pede que a população ajude evitando os criadouros, e a orientação maior é de eliminar a água parada e retirar os entulhos das casas. Nós temos que olhar caixa d'água que não tem tampa, temos que olhar calhas, vasos de flores, latinhas. Um local que agora o mosquito tem gostado muito é geladeira de gelo seco, que é aquele gelo que fica com aquela caixa embaixo, pingando ali. Também é encontrado larva do mosquito da dengue, tudo o que pode acumular água. Então a gente tem que pensar assim, aonde o mosquito vai botar os ovos? Tem água lá dentro? Tem, então ele é um criadouro para dengue. A Feira Livre de Arthur Nogueira é uma das mais conhecidas aqui da região e atrai muitos turistas. Além de ajudar na economia do município, acaba também servindo como ponto de lazer para os moradores. Enquanto a cidade dorme, ainda de madrugada, começa a montagem das barracas na Feira Livre de Arthur Nogueira. É o caso de Seu Antônio, um dos feirantes mais antigos e um dos primeiros a chegar ao local. Comecemos em 3 pessoas. E aí nós pusemos um anúncio na rua e começamos a feira. Aí era no sábado que nós fazíamos a feira. Aí daí o momento os comerciantes começou a achar que estava prejudicando eles e tal. E
Aí foram precisar aí entrar em acordo, e negociar, aí mudaram para o domingo, mas assim mesmo ainda continuou tendo mudança, né? A feira, que movimenta há quase 30 anos a cidade de Artur Nogueira, na região metropolitana de Campinas, é uma das mais tradicionais do estado de São Paulo e traz todos os domingos cerca de 2.000 pessoas de diversas cidades da região, como esse casal de Olambra, que prefere fazer as compras nas primeiras horas da manhã. Prefere de manhã, né? Porque tem mais espaço, as coisas são mais fresquinhas, né? Além de frutas e verduras, a feira ainda oferece uma variedade de produtos, como roupas, temperos e até animais. Mas para alguns, como o seu João, a explicação do sucesso da feira está no pastel. Eu acho excelente a feira aqui. Eu não moro aqui, eu sou morador de Jaguariúna. Eu venho aqui porque é uma feira muito boa, né? E venho algumas coisinhas que eu preciso, eu venho aqui para xeretar, né? E comer o famoso pastel, né? Quem revela o segredo de um dos principais atrativos da feira é seu Alencar. Então a gente vai botando o sabor do povo, não que do pastel que eu gosto, é o pastel que o povo gosta. Segundo Camilo Martins, presidente da Associação dos Feirantes, a feira existe há mais de 20 anos e começou de forma modesta. A feira começou mais ou menos 20 anos atrás, próximo ao ginásio de esporte, com uns poucos produtores da cidade mesmo, estavam dispostos a vender os seus produtos. Eles então se concentraram ali e decidiram que iriam dar início a esse projeto, né? Não pensavam, não imaginavam que iam chegar onde chegamos hoje. Termina aqui mais um Jornal da Noite. Boa noite e até amanhã.